Olá, bebês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo isso, mas professor Frederico Neto, certo? E hoje a gente vai falar sobre as leis abolicionistas, ou melhor dizendo, né, o movimento abolicionista que acontece aqui no Brasil no século XIX. Antes de iniciar a nossa aula, é importante a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo, desde a questão da morte de João Pedro, desde a questão da morte de George Floyd, desde a questão da morte do menino Miguel. No Brasil se discute muito nessa questão do racismo. Então é muito comum nesse período a gente ouvir falar sobre racismo estrutural, ou o que é racismo, ou o que é racismo institucional. Então toda essa atenção que nós temos hoje no Brasil se deve a esse processo de não inserção e não ter políticas públicas, certo, para combater a desigualdade e para inserir o povo negro, certo, na sociedade. Então, quando a gente fala dessa questão do movimento abolicionista, geralmente é associado à Princesa Isabel esse processo de liberdade, né? Então, certo dia, numa manhã de sol, a Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1988, foi lá e assinou, né, deu liberdade a todos os negros, o que nós sabemos, revisionando, né, essa questão histórica, não foi bem assim, né? Na verdade já existe uma pressão, mas é isso, a gente vai ver um pouco. Mas o que eu quero aqui reforçar com vocês é que quando a gente fala dessa questão do racismo, se deve muito ao que nós vamos ver aqui agora, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber em que momento da história a gente está. Nós estamos no século XIX, o Brasil está passando por transformações muito rápidas. A primeira grande transformação do século XIX aqui no Brasil é em 1808, a chegada da família real. Com a chegada da família real, mais tarde a gente vai ser levado na Reino Unido de Portugal e Algarves. Depois o Brasil vai comprar sua independência, né? Dom João vai, Dom Pedro fica. A gente tem essa questão do período regencial até que Dom Pedro II assume. Quando a gente fala da escravidão, desde o século XVI o Brasil foi pautado, vamos dizer assim, que o Brasil ele foi construído em cima da escravidão. Caio Prado Júnior, importante sociólogo, ele acaba falando que provavelmente sem a escravidão, na verdade a escravidão é um ponto-chave para fazer do Brasil uma grande empresa comercial, né? Então ele faz essa questão da plantação, né, das grandes plantações, essa questão comercial, essa questão agrária. E essa questão do trabalho escravo é primordial para que o Brasil, né, seja o que nós somos hoje. Então um dos pontos importantes que a gente precisa entender é que essa questão da escravidão é o que é incentivado por vários séculos. Então, desde o século XVI, nós estamos agora no século XIX. E nesse século XIX existe uma pressão muito grande, principalmente da Inglaterra, para que se acabasse com a escravidão. Um desses motivos, gente, se dá porque a Inglaterra está passando pelo processo de revolução industrial e é necessário que alguém consuma, certo? Então, consumir é necessário. Partindo disso, existe uma pressão muito grande da Inglaterra em cima do Brasil, que é o maior país escravista ainda em atividade. O Brasil é o primeiro, salvo engano, a iniciar essa questão da escravidão sistemática e é o último a abolir. Então, apesar dessa pressão da Inglaterra, né, o Brasil ele sempre ia criando leis que podemos dizer que essa questão da abolição ela acontece de forma lenta, não vou dizer nem lenta, lentíssima e gradual. É uma mudança que vem aos poucos, vem sempre sendo retardada. Então a gente vai ter a questão da proibição, da lei antitráfico, que aqui em Pernambuco a gente fala muito, que
Porto de Galinhas, né? A praia tem esse nome por causa do desembarque de escravos lá. O que não se tem uma correspondência assim, histórica, segundo alguns historiadores, né? Isso acaba sendo um mito, mas para outros acabam sendo verdade. Então é só para a gente refletir mesmo de como, apesar da proibição do tráfico de escravos, ele ainda era permanente, né? Depois nós vamos ter também essa questão do tráfico no próprio país. Então é algo que sempre foi incentivado, né? Sempre foi necessário para a sociedade dessa época. Então, quando a gente começa a falar dessas leis abolicionistas, a gente fala sobre uma delas, que é a famosa Lei do Ventre Livre. E essa Lei do Ventre Livre, gente, ela é uma lei que é decretada em 1871 e que ela não estipulava assim uma alforria imediata, sabe, para os filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Tipo, ela determinava, né, que os filhos dos escravos ficariam retidos até os 8 anos de idade e, caso libertos, né, seu antigo dono deveria ser indenizado. Então, na verdade, é uma lei que, tipo, não tem efetividade assim nenhuma. Mas se o senhor, né, optasse, ele poderia permanecer com esse escravo até os 21 anos e após isso seria obrigado, né, a libertá-lo. Então, nesse caso, não haveria uma indenização, né, para que esse escravo recebesse. Então, são leis, gente, e como a gente pode perceber, essa lei do ventre livre mesmo, apesar dela ser criada, ela não resolve o problema da escravidão, né? Ela não tem essa questão de, poxa, vamos acabar com a escravidão agora, não. Essa não foi uma lei para isso. É importante destacar que já existia nesse período um movimento abolicionista, certo? Que é liderado, né, por pessoas como Joaquim Nabuco, né? Tem essa questão do próprio Gama, certo? Que ele é muito presente. E se discutia muito essa questão do direito aqui no Brasil, porque o escravo, ele não era visto como um humano, ele é visto como uma coisa, uma mercadoria. E por ser uma mercadoria, o dono pode fazer o que bem entender. Então, essa é uma discussão muito presente na época. Então, por isso, né, pela grande quantidade de escravos, você vai abolir, você tem que indenizar, certo, esses senhores, esses donos de escravos, era algo que o Brasil não queria, né? E também eles não queriam ter esse prejuízo. Então, sempre existiu uma resistência muito grande para acabar com essa estrutura, né, racista, escravista, que se perpetuou, né, por vários séculos. Então, nesse momento também, nós temos muitas fugas, a gente tem muitos quilombos que começam a surgir, quilombos rurais, quilombos urbanos, pessoas que são adeptas da causa, né? Então tudo isso é muito importante porque pressiona cada vez mais a sociedade brasileira, certo? Então, em 85, ou alguns autores falam que é em 84, a gente tem a lei dos sexagenários. E aqui, gente, uma dica importante. Essa lei dos sexagenários também ela é conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe. Ela é uma lei, gente, que diz o seguinte: olha, a partir de agora, os escravos com mais de 60 anos, após 3 anos de trabalho, eles são libertos. Você pensa, poxa, que massa, né? Então fulano chegou aos 60 anos e agora ele vai ser liberto. Mas se a gente for levar para a prática, o
que nós temos, né, é uma lei, mais uma vez, que não resolve nada. Por quê? A expectativa de vida dessas pessoas em situação de escravidão, ela é horrível. Então, é muito raro um escravo chegar na idade de 60 anos, ou seja, era uma lei que, mais uma vez, não tinha essa efetividade. Eles não discutiam, de fato, essa possibilidade, né, de acabar com a escravidão. Então, essa lei dos sexagenários era mais uma lei que não tinha a efetividade, certo? Que era necessária para acabar com a escravidão. Então, gente, dentro disso, né, apesar de toda a pressão, de toda a discussão que existia, de até mesmo essa questão de quando a gente fala da alforria, né, que muita gente acha que era algo fácil, a gente lembra do livro Curtiço, né? Esse livro Curtiço, ele é construído, a narrativa ela é criada nesse período, e a Luiz de Azevedo, ele acaba dizendo o seguinte, né? Que existia Bertoleza, né? Existia João Romão, e Bertoleza queria ser livre, né? E trabalhou muito para que João Romão comprasse a liberdade dela. Então, aí a gente já começa a observar que existia uma dificuldade muito grande para o próprio escravo comprar a sua liberdade. É necessário, muitas vezes, usar uma outra pessoa para comprar a sua liberdade. E nesse período, começa a surgir, né, esses núcleos urbanos, principalmente quando a gente fala do Rio de Janeiro, que está muito relacionada a essa questão ainda da mão de obra, né, escrava e tal. Porque quando a gente fala dessa questão da escravidão aqui no Brasil, a gente pensa muito nessa questão da escravidão no campo. Mas existia também essas formas de escravidão na zona urbana, né? Existem os escravos de ganho, né, dentre tantas outras modalidades. Então, o que é um escravo? E isso deveria ser, logo no início da aula, a gente entender o que é escravo. Escravo é aquela pessoa, né, que não tem nenhum direito sobre si. Ou seja, o que hoje a gente discute como direitos humanos, essa questão da liberdade, da vida, era algo que não existia. Porque o negro, ele acaba sendo visto como uma mercadoria, certo? Para vocês terem noção, muitas vezes, até mesmo esse escravo, esse negro alforriado, para ele ser considerado livre, ele tem que usar sapatos. Então, são questões assim que hoje a gente vê muito presente em relação a essa questão do racismo. E até quando a gente fala dessa questão da própria Lei Áurea, né, que é a lei que acontece em 1888, tem uma presença muito forte do protagonismo branco, né, da Princesa Isabel, que é um problema gravíssimo quando a gente fala disso. Os movimentos negros, hoje se discute muito essa questão do 20 de novembro, que é uma data símbolo, né, que está relacionada a Zumbi dos Palmares, que criou, né, o maior quilombo que existiu como símbolo nosso, né? Existiram vários outros quilombos, né? Quilombo do Catucá, em Abreu Lima, por exemplo. Mas o Zumbi dos Palmares, naquela época, século XVII, era algo fantástico, algo grandioso. E que hoje, né, acaba sendo bombardeado, né, por vários veículos de imprensa, né, que buscam deslegitimar esse símbolo de resistência. Então, esse 13 de maio, que na história é trazido como dia de liberdade, o povo negro não vê essa liberdade porque não teve nenhuma política pública, não teve nenhuma forma de ajudar esse povo a se inserir socialmente, né? Não receberam terra, não receberam dinheiro, simplesmente disseram: vocês estão livres, né, e sigam o seu caminho. Em detrimento disso, nós temos, na verdade, aqui no Brasil, uma política de eugenia.
É um período em que o Brasil está sendo influenciado bastante pelo positivismo. Isso é importante destacar porque tudo que está relacionado à questão do negro e da miscigenação é considerado algo ruim, é considerado algo prejudicial. Então não é à toa que o Brasil vai buscar essa solução nos imigrantes. É importantíssimo a gente falar disso, porque esses imigrantes, quando eles acabam chegando no Brasil, antes de falar dos imigrantes quando chegam aqui no Brasil, quem são esses imigrantes? Esses imigrantes é uma galera que está lá na Itália, está lá na Alemanha, são países que recém-formados estão passando pelo processo de unificação e por essa questão da guerra eles são refugiados, eles estão saindo, certo, da Itália e da Alemanha buscando novas oportunidades. Aí o governo brasileiro vai dizer, não, pô, pode vir, eu pago o barco, você chega aqui, eu dou terra, eu dou trabalho. Mas o Estado brasileiro não consegue ver, né, essa questão do negro, não consegue dar terra para negro, não consegue dar trabalho para negro. Então nós temos uma série de consequências, né, dessa questão da abolição, certo? Então por isso nós, né, enquanto negros, não reconhecemos essa data 13 de maio, porque ela não, assim, se a gente for considerar, ela não mudou, né, muito o panorama. Você deixa de ser escravo, mas para onde você vai? Você não tem nenhuma outra forma de viver, você não tem perspectiva. Então, tudo que nós temos hoje, por exemplo, em relação até à Copa, se deve a essa dívida histórica, né? Se a gente for pensar com muito carinho sobre isso. Então, tem muita coisa para se discutir sobre essa questão desse movimento, né, abolicionista. Então, eu trouxe aqui alguns, né, para vocês pesquisarem, porque a gente não vai ter esse tempo aqui. Então, a gente tem, né, Zé do Patrocínio, André Rebouças, né, e Joaquim Nabuco. Trouxe aqui uma questão para a gente fazer, certo? Rapidinho. Após a proibição do tráfico negro em 1850, iniciou-se um processo de transição para a abolição, que foi conduzido da maneira mais lenta possível pelas elites econômicas do Brasil. Importante destacar. E um parênteses aqui, gente. Tem uma pesquisa muito interessante do professor que se chama Luiz Felipe de Alencastro. E ele fala que no momento da votação, no momento da história do Brasil, se discutia entre a reforma agrária e a abolição. Então, preferiram a abolição do que a reforma agrária. Pesquisem sobre isso no Google e vocês vão se impressionar sobre essa questão de como a elite, né, via essa questão da abolição. Então, cadê? Desse processo foram criadas algumas leis, né, que, embora ampliando a liberdade para determinados grupos de escravos, foram vistas como mecanismo para retardar a abolição. Seleciona a alternativa que apresenta o nome, né, das duas leis, ou seja, que estão relacionadas a esse período. Né? E aí, gente, essa questão aqui, vamos dar uma vista aqui sobre ela rapidinho. É a letra E, né? Já que a gente está falando após 1850, né, e essas leis que buscam, né, de fato retardar, não buscavam resolver esse problema, é a letra E, tá bom? A lei do ventre livre, né, e a lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida, né, como lei dos sexagenários. Beleza, gente? Tamo junto. Então, prazer estar aqui falando, né, isso aqui para vocês, certo? Participar desse projeto maravilhoso. E caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então tem meu Instagram, @fredneto10, e tem também o meu e-mail, que é professor.fredericoneto@gmail.com. Caso vocês tenham qualquer dúvida, gente, então é só falar comigo que a gente resolve numa boa, tá bom? Tranquilo? Então um abraço para todos e termine essa aula falando uma frase de Sêneca, que nenhum vento é favorável quando não se sabe o destino.
É importante a gente lembrar disso, a gente saber para onde a gente quer ir, para que a gente busca. Então, sonhe, gente, acredite no seu sonho, busque, realize. Isso vai se concretizar. Abraço a todos. Beijão.